Fala galera, na tranquilidade? Hoje eu vou falar para vocês sobre o Galaxy S4 na versão do Android L. Para quem não sabe, eu adquiri um S4 faz mais ou menos uns 2 meses e ele estava na versão 4.4.2. Então eu sempre pesquisei sobre as ROM customizadas, mas o SideInMod já tinha até a ROM com Android L para o próprio S4, mas que ainda era a versão muito beta ainda, muito não estável no caso. E faz umas 2 semanas teve a atualização oficial da própria Samsung para o Galaxy S4 na versão alemã, no caso no firmware alemão. Só que no caso foi feita uma adaptação no firmware, tem um tutorial que eu vou passar certinho para fazer essa atualização. E ele foi feita a atualização. Essa atualização é oficial da Samsung. Deixa eu aqui mostrar para vocês a versão para mostrar que tá na versão do Android L. Deixa eu vir aqui. Ó, versão do Android, vocês podem ver aqui 5.0.1. Se eu ficar apertando Android L, Android Lollipop. Se ficar apertando, ele tem o joguinho lá igual o Flappy Bird lá. Então, atualizado. Sobre essa, levando novamente isso em consideração, é a versão oficial da Samsung. Então, provavelmente a versão, quando sair a versão brasileira, para o firmware brasileiro, vai ser essa versão em si, vai ser essa mesma versão. Pode ser que tenha adaptação. Obviamente que quando eu coloquei aqui o smartphone, ele tinha aplicativos, por exemplo, da Alemanha, obviamente, né? Porque é uma firmware alemã. Foi o primeiro país que saiu a versão do 5.0.1. Primeiramente, os pontos negativos. O único problema que eu tive, por enquanto, é a questão de, como todo mundo sabe, também deve olhar os meus vídeos, sabe que eu tenho um smartwatch da LG, com Android Wear, no caso, né? Então, ele precisa muitas vezes das notificações, mas as notificações, elas acabam, toda vida que eu reinicio o smartphone, elas acabam não ficando salvas. Aqui em notificações, deixa eu achar aqui. Notificações, em meus dispositivos, tela, indicador, sons e notificações, e em notificações de aplicativo, se eu não me engano. Não é notificações de aplicativo, é acesso às notificações. Aqui, ó. Aqui o acesso a notificações, vocês podem ver que tem o Android Wear e o Glace View. E no caso, quando eu reiniciar o Galaxy, só fica o Glace View marcado, o Android Wear não fica. O que gera que eu sempre, toda vida, tenho que ir lá após reiniciar e marcar essa opção para eu receber notificação no meu Android Wear, senão eu não consigo receber notificações, no caso, né? Ele fica meio que inútil. Então acaba sendo um dos pontos até negativos. Só esse problema que eu tive em relação à bateria. O consumo ficou o mesmo, eu não vi assim melhoria nem perca de desempenho. Em questão de bateria, o consumo ficou o mesmo. Até no próprio link que eu fiz foi do PeopleWare, que é um site português de Portugal, no caso. O próprio pessoal, a gente comentava dizendo que tinha problema na bateria, que era usado em excesso, mas esse problema ocorreu comigo. Ele um pouquinho das funcionalidades, ícone mudou bastante. Então, uma parte de ícone, mas vocês podem ver que os ícones agora, os chapados estão mais claros. A interface, por exemplo, design, ela veio, vocês sim, então os dois aqui as notificações aparecem para se você puxar aqui, ó, os dedos, as notificações na própria puxar aqui, bloqueia, aparece todas aqui ações, notifica a tela de bloqueio. Então, fica todas daquela ações. E foi tirado bloqueio, empate de Wii tirado na tela de bloqueio, então ela foi na bloqueio, não mudou de ré, mudou essa muita tela de bloqueio das notificações, nada, eu posso ver as notificações aqui por dos softwares, então falei e tal, notificações, por exemplo, na parte de ícones, vocês podem ver que ficou chapados, eles estão mais chapados, antes era mais quadrado, agora eles estão redondinhos, mais chapados, e se eu puxar com os dois, deixa eu só puxar a câmera aqui, se eu puxar na barra de tarefa, se eu pegar e puxar eles, por exemplo, puxar com as 2 mãos, espera que não deu certo, puxar com as 2 mãos, ele vem todos os ícones em si, né? Então ele veio
os ícones. Vocês podem ver que de menu não mudou nada. Por exemplo, agora se eu der o pinça, ele não mostra, ele não diminui todos, então ele faz meio que um Alt Tab mais de canto, assim, que foi também uma alteração que foi feita. Aqui também, se eu der o de pinça, também ele não vai reduzir todas as telas em si, ele vai colocar uma ao lado da outra. E também agora, se eu vim aqui em configuração, aqui no caso nesse botão aqui, antes eu poderia vir aqui e selecionar para ir em configurações. Agora não dá mais, agora eu tenho que configurar a tela de início, papel de parede e widgets. Antes eu poderia pegar, alternar nele e pegar e ir lá em configurações. Agora para ir em configurações do sistema eu tenho que puxar e vir aqui em configurações do sistema para verificar as configurações do sistema. Aqui não mudou em nada de quem tinha o Galaxy S4 no Android 4.4 na realidade, né? Essa parte já antes já era assim, dividido em subpastas, por exemplo, conexões, meus dispositivos, contas e mais. Aqui não mudou nada, os ícones eles são os mesmos, os ícones que eu digo são diferentes, mas as funcionalidades continuam as mesmas, não foi adicionado nem retirado nenhum recurso. Se eu não me engano, aqui em meus dispositivos tem aquela questão de... acho que é em segurança, e aqui em segurança e em atualizar, se eu não me engano é alguma coisa em controle remoto, codificação de dispositivo, que você, quando você está em determinado espaço, ele pega e desbloqueia o teu celular, então você não precisa ficar usando o código sempre para ficar desbloqueando o celular, ele pega por GPS no caso. Em questão de alteração mais, deixa eu ver, a câmera ficou a mesma, o software da câmera não mudou também, vocês podem ver que continua com os mesmos modos. Deixa eu ver aqui, a bateria tá fraca, show de bola, a bateria tá fraca. Mas a questão da câmera, os modos não mudaram em nada, a galeria também não mudou, mudou bem pouco. Na realidade, assim, o que mudou da galeria é que antes ela tinha uma interface tinha uma interface mais black, com os ícones, com as letras